Welcome back, guys. In today's lesson, we are going to practice our text comprehension. Sejam bem-vindos de volta. Na aula de hoje, a gente vai praticar nossa compreensão textual. Então, eu selecionei aqui para vocês algumas questões do Enem e eu priorizei questões que utilizam de tempos verbais que a gente estudou nas últimas aulas. Então, vamos começar aqui por essa questão do Enem de 2011. Como já é de praxe, vamos ler primeiro o comando da questão. A intenção do narrador nesse texto é... Bom, então já vamos aqui ler o texto com um foco, qual é a mensagem, qual é a intenção que o narrador quer passar. Já vou destacar aqui que esse texto utiliza principalmente do present perfect. Então prestem atenção no tempo verbal de cada frase. Last Monday was a really awful day. Segunda passada foi um dia terrível. Awful. Então aqui está no simple past. I got to school late because I had missed the bus. Eu cheguei na escola atrasado porque eu tinha perdido o ônibus. Então essa frase está no present perfect. Por quê? I had missed the bus. Tá na estrutura do present perfect. E como a gente já sabe, a gente utiliza esse tempo verbal quando a gente quer falar de uma ação do passado que influenciou o presente. Então, nesse caso, o narrador perdeu o ônibus no passado e, por isso, ele chegou atrasado na escola. Essa ação do passado influenciou o presente dele. Then I had a math test and did badly because I hadn't studied for it. Depois eu tive uma prova de matemática e eu fui mal porque eu não tinha estudado para isso. Novamente, present perfect. I hadn't studied for it. Eu não tinha estudado para isso no passado, por isso eu fui mal. No presente. Então, a gente pode ver aqui que em ambas essas frases, o particípio passado, que vem logo após o verbo auxiliar had, está com ed no final. Então, isso quer dizer que esses verbos são verbos regulares. O verbo to miss e to study são verbos regulares. Então, basta a gente colocar o ed no final para formar o particípio passado. Beleza? A estrutura fica igual ao simple past. Things went from bad to worse. As coisas foram de mal a pior. While I was waiting for the bus home, I realized I had lost my money, so I had to walk home. Enquanto eu estava esperando pelo ônibus para casa, eu percebi, I realized I had lost my... eu perdi meu dinheiro, então eu tive que andar até minha casa. Essa primeira frase aqui, while I was waiting for the bus home, está no past continuous. Eu estava esperando, enquanto eu estava esperando. Vocês podem ver aqui que tem o while, que como a gente já sabe, é um indicador do past continuous, e tem aqui também o waiting, que é a forma do gerúndio no inglês. Então, was waiting, estava esperando. I really wanted to go to the cinema with my parents that evening, but by the time I got home, they had already gone out. Estranho não ter nenhuma vírgula aqui nessa frase, né? O narrador fala tudo de uma vez. Mas vamos lá. I really wanted to go to the cinema with my parents that evening. Eu queria muito ir ao cinema com meus pais naquela tarde. Essa frase está no simple past. Mas quando eu cheguei em casa, eles já tinham saído. They had already gone out. Essa está no present perfect. They had already gone out. E aqui a gente pode ver que o verbo go, no particípio passado, fica gone. I put my dinner in the oven. Eu coloquei meu jantar no forno. Went to watch TV and fell asleep. Ih, não vai dar certo isso aí não, né? Então, ele colocou o jantar no forno, foi ver TV e dormiu. When I woke up an hour later, there was a terrible smell and smoke coming up the stairs. Quando eu acordei uma hora mais tarde, havia um cheiro terrível e fumaça estava subindo pelas escadas. I had forgotten to take my dinner out of the oven. Eu tinha esquecido de tirar meu jantar do forno. Então, por isso a fumaça, né? Novamente, a ação do passado influenciando o presente. Então, está aqui I had forgotten. Está no present perfect.
Então a intenção do narrador nesse texto é relatar um dia de problemas? Bom, de cara eu acho que já é essa aqui, né? Porque ele falou de vários eventos que deram errado durante o dia. B. Descrever o incidente na cozinha? Bom, realmente ele descreveu esse incidente, mas isso foi apenas uma parte do texto, né? Não é a intenção, não é a mensagem geral do texto. Lamentar a perda da aula. Bom, ele falou que ele perdeu a aula, mas ele não fez nenhum julgamento sobre isso, se isso foi ruim ou bom. Então, acho que não. E também está incompleto, porque isso é apenas uma frase, né, do texto. D. Justificar a perda de uma prova. Bom, novamente, está certo, mas está bem incompleto. Isso é apenas uma pequena parte do texto. E. Reclamar do atraso do ônibus. Também, assim como as outras, está certo, mas está incompleto. Porque a intenção, o sentido geral, é relatar essa segunda horrorosa que esse narrador teve. Então, a mais correta é a A. Relatar um dia de problemas. É exatamente isso que esse texto faz, com uma linguagem bem simples e bem legal, né? Para a gente poder praticar o Present Perfect. Bom, vamos continuar aqui. E vamos ler aqui o enunciado e o comando. A curiosidade a respeito do futuro pode exercer um fascínio peculiar sobre algumas pessoas, a ponto de colocá-las em situações inusitadas. Na letra da música Crystal Ball, essa situação fica evidente quando é revelado à pessoa que ela... Então, o que foi revelado a essa pessoa que consistiu numa situação inusitada? Vamos ver. Crystal Ball, Crystal Ball. Bola de cristal, bola de cristal. Come see your life in my crystal glass. Venha ver sua vida no meu vidro de cristal. 25 cents is all you pay. 25 cents, né, são centavos de dólar, é tudo que você paga. Let me look into your past. Deixe-me ver o seu passado. Here's what you had for lunch today. Aqui está o que você almoçou hoje. Tuna salad and mashed potatoes. Salada de atum e purê de batata. Collard green pea soup and apple juice. Sopa de couve, acredito que é couve, não tenho certeza. Collard greens, mas se você tiver dúvida sobre uma pequena... Até é bom isso, porque se você tiver dúvida sobre uma frase no texto, isso não tem muita importância se você entender o sentido geral. Então, acho que é sopa de couve e suco de maçã. Chocolate milk and lemon mousse. Chocolate quente, né? Leite com chocolate e mousse de limão. You admit, I've got told it all. Você admite, eu te contei tudo. Well, I know it, I confess. Bem, eu sei, eu confesso. Not by looking in my ball. Não foi olhando na minha bola de cristal. But just by looking at your dress. Mas apenas olhando o seu vestido. Bom, então na letra da música Crystal Ball, essa situação, né, essa situação inusitada, fica evidente quando é revelado à pessoa que ela recebeu uma boa notícia. Bom, em nenhum momento esse vidente, essa pessoa que está falando, né, sobre ver o passado, falou sobre uma notícia boa que ela recebeu no passado dela, durante o dia. Então, tá errado essa aqui. Ganhou um colar de pedras, também muito estranho isso aqui, não falou nada de stone, né, que é pedras, então podemos eliminar essa aqui também. Se sujou durante o almoço. Essa aqui faz sentido, né, porque a pessoa, né, no final da canção, ela admitiu que ela sabia tudo que ela tinha almoçado, porque ela viu no vestido dela. Então, provavelmente, o vestido dela estava sujo com as comidas que ela comeu, e dessa forma, esse suposto vidente aí conseguiu inferir, conseguiu descobrir o que ela tinha almoçado. Então, acho que é essa aqui. Vamos ver as outras. Comprou vestidos novos. Novamente, muito estranha essa aqui, né? Não falou nada de new dresses, falou só dress. E não falou buy também, então essa frase aqui tá totalmente sem sentido. Encontrou uma moeda. Novamente, não falou nada de encontrar moeda, muito estranho. Então, vamos continuar com a que a gente achou a mais certa aqui, que é a C. Bom, destacar que
essa realmente é a resposta correta, a C. E eu queria destacar que essa questão eu achei um pouco estranha, essas alternativas que são nada a ver, né? Normalmente tem pelo menos outra alternativa que é um distrator, que é algo que está ali no texto, mas é incompleto, assim como a gente viu na questão anterior. Então essa aqui, na minha opinião, é uma questão bem fácil. Vamos prosseguir aqui, lendo o enunciado. Bob Marley foi um artista popular e atraiu muitos fãs com suas canções. Ciente de sua influência social na música War, o cantor se utiliza de sua arte para alertar sobre... Então vamos ler aqui a letra da música, tentando identificar o que o Bob Marley está tentando alertar, o que ele está tentando denunciar. Então o título da música é War, que significa guerra. Uma palavra aí útil para vocês saberem. Until the philosophy which holds one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned. Então, enquanto a filosofia que considere uma raça superior e outra inferior estiver permanentemente, finalmente e permanentemente descreditada e abandonada, everywhere may say war. Em todo lugar posso dizer guerra, em todo lugar vai haver guerra. Enquanto essa filosofia existir, vai haver guerra. That until there is no longer first class and second class citizens of any nation, enquanto houver cidadãos de primeira e segunda classe em qualquer nação, until the color of man's skin is of no more significance than the color of his eyes, enquanto a cor da pele de um homem for mais significativa, tiver mais importância que a cor de seus olhos, que o brilho de seus olhos, me say war, eu digo guerra. Essa aqui é uma construção diferente, mas como é uma canção, né, o autor tem essa liberdade de fazer essas construções que gramaticalmente podem não ser a mais correta. And until the ignoble and unhappy regimes that hold our brothers in Angola, in Mozambique, South Africa, subhuman bondage have been toppled. Então, enquanto os ignóbeis e infelizes regimes que mantêm nossos irmãos na Angola, no Moçambique e na África do Sul na condição de subhumanos tenham sido superados, utterly destroyed, totalmente destruídos, well, everywhere is war, me say war. Então, enquanto existirem esses regimes, em todo lugar é guerra, todo lugar haverá guerra, eu digo guerra. War in the East, war in the West, war up north, war down south, war, war. Rumors of war. Então, guerra ao leste, guerra ao oeste, guerra ao norte, guerra no sul, guerra, guerra, rumores de guerra. And until that day, the African continent will not know peace. E até este dia, o continente africano não conhecerá a paz. We, Africans, will fight, we find it necessary, and we know we shall win. Nós, africanos, vamos lutar, nós nós sabemos que é necessário, e nós sabemos que nós vamos vencer. As we are confident in the victory, porque nós somos confiantes, nós estamos confiantes na vitória. Bom, então o cantor se utiliza de sua arte para alertar sobre a inércia do continente africano diante das injustiças sociais. Bom, totalmente em desacordo do que o texto está falando, né? Porque aqui no texto ele fala que os africanos vão lutar contra esses regimes de segregação, né? Então não tem nada de inércia. Eles têm uma posição de luta contra essas injustiças. Então, podemos eliminar. B. A persistência da guerra enquanto houver diferenças raciais e sociais. Bom, já podemos adiantar aqui que é exatamente isso que essa música quer informar, né? Quer alertar. Que enquanto houver esses regimes de segregação racial, social, enquanto houverem cidadãos de segunda classe, vai haver guerra, né? Ele destacou isso várias vezes no texto, que não vai haver paz enquanto esses regimes injustos existirem. Que existiam, né? O apartheid na África do Sul, os regimes de segregação em Angola e no Moçambique. C.
As acentuadas diferenças culturais entre os países africanos. Bom, ele falou de 3 países africanos aqui, mas ele destacou algo que eles tinham em comum na época, que eram esses regimes de segregação. Então ele não falou de diferenças culturais, não. D. As discrepâncias sociais entre os moçambicanos e angolanos como causa de conflitos. Novamente, ele destacou algo em comum entre os angolanos e os moçambicanos, de que eles viviam sob um regime injusto. A fragilidade das diferenças raciais e sociais como justificativa para o início de uma guerra também está em desacordo com o que o texto fala. Ele, em nenhum momento, justifica a guerra, ele fala que a guerra existe por causa dessas razões que ele mostra, né? Desses regimes, dessa injustiça. Então, a resposta correta é a B, a persistência da guerra enquanto houver diferenças raciais e sociais. Vamos aqui para a nossa última questão. A fábula The Four Oxen and the Lion ilustra um preceito moral, como se espera em textos desse gênero. Essa moral, podendo ser compreendida como tema do texto, está expressa em... Então, como a gente sabe, toda fábula ela tem por trás uma mensagem, né? uma lição de moral. Vamos então tentar identificar qual que é a lição de moral desse texto. The Four Oxen and the Lion. Os 4 bois e um leão. Bois não é exatamente a melhor tradução, mas agora me fugiu a outra palavra em português. Mas, basicamente, são aqueles animais da savana africana que parecem bois, né? Tem um chifre grande e são mamíferos. Então não é tão relevante assim. A lion used to prowl about a field in which 4 oxen used to live. Então, um leão rondava em um campo onde 4 bois costumavam viver. Essa palavra aqui era para ser field. Eu conferi e nesse site que eu peguei realmente tinha um erro de digitação. Many a time he tried to attack them. Muitas vezes ele tentou atacá-los. But whenever he came near. Mas toda vez que ele chegava perto, they turned their tails to one another. Eles viravam seus rabos um para o outro. So that whichever way he approached them, he was met by the horns of one of them. Então, de qualquer direção que o leão se aproximava deles, ele ia de encontro com os chifres deles. Então eles ficavam de costas um para o outro, para que sempre que o leão chegasse, eles estavam ali frente a frente com o leão, né, com o chifre, para se defender. At last, however, they quarreled among themselves, and each went off to pasture alone in separate corner of the field. Bom, então, at last, however, em português a gente inverteria essas duas palavras, que seria contudo, finalmente, they quarreled among themselves, eles brigaram entre si, e cada um deles foi pastar sozinho, separados em um canto do campo. Then the lion attacked them one by one, and soon made end of all 4. Então o leão atacou um por um, e logo ele acabou com todos eles, né? Então, essa moral, podendo ser compreendida como tema do texto, está expressa em qual que é a moral que o texto quer passar. O mais forte sempre vence? Bom, acho que não, né? Porque em nenhum momento falou que o leão era mais forte que os bois, né? Porque enquanto eles estavam unidos, enquanto eles estavam juntos, cooperando, eles eram mais fortes que o leão. Eles conseguiam se defender. B. A união faz a força? Bom, essa aqui é uma boa alternativa, hein? Acho que é essa aqui. Vamos ler as outras. C. A força carrega a justiça nas costas? Bom, essa aqui eu acho que tá errada, né? Acho que teria que pensar bastante para de alguma forma chegar a essa conclusão lendo essa fábula aqui. Acho que essa aqui forçou demais. D. O ataque é a melhor defesa? Bom, também não, né? Porque em nenhum momento a fábula relatou que os bois eles atacavam o leão para se defender. Não, eles ficavam juntos e esperavam o leão atacar, para aí sim eles se defendiam, eles não atacavam. Então essa aqui está errada.
O inimigo da vida é a morte. Bom, o texto falou de morte, mas esse contraste entre a vida e a morte não foi a mensagem principal do texto, né? A mensagem principal, acredito eu, é a resposta B, que a união faz a força. E, né, claro, eu conferi antes e realmente é essa a resposta aqui, né? Bem simples. Bom, então por hoje é isso aqui. Vocês viram que essas questões aqui, apesar de serem consideradas intermediárias, acho que vocês vão concordar comigo, elas estavam fáceis, né? Acho que vocês aí em casa iriam conseguir fazer elas. Então, nas próximas aulas, a gente volta um pouquinho para a parte mais teórica, vê um pouquinho de gramática, algumas outras técnicas para a gente melhorar nosso inglês, e depois a gente volta para as questões do Enem, beleza? Então até a próxima, gente!